Então, queridos irmãos, mais uma vez bom dia, graça e paz a todos. Nesse momento nós vamos ler o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, e o capítulo 40. O tema é O Corpo Afeta a Mente. E conosco está pela primeira vez, espero que seja de muitas, irmã Ena Cardoso, da Associação AMAP. Você é a palavra. Seja bem-vinda. Obrigada, irmã. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos iniciar, então, esse momento tão especial. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? Que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações nessa manhã. Então, o verso que foi lido, né? Vou ler aqui em outra versão, que diz assim: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Amém? Pois a mente humana é inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Então nós estamos nessa jornada, pela graça de Deus, aprendendo, né? Eu não sou psicóloga, a minha área é pedagogia, apesar de envolver um pouco a área da psicologia na questão infantil, né? Mas é muito importante que a gente se aprimore nesse tema para a gente poder compreender, né, a nós mesmos e buscar de Deus sabedoria para ajudar outras pessoas também e poder nos cuidar, né? Então, o tema é muito importante, fala sobre a íntima relação entre a mente e o corpo, ou o corpo e a mente, né? Vice-versa. Então, há uma íntima relação entre a nossa mente e o nosso corpo, e a fim de atingir-se uma elevada norma de alcance moral e intelectual, devem ser atendidas as leis que governam nosso ser físico. Diz que o esforço mental é afetado pelo vigor físico. Devemos procurar preservar o pleno vigor de todas as nossas faculdades para a realização da obra que está diante de nós. Tudo que abate o vigor físico enfraquece o vigor mental. Daí toda a prática desfavorável à saúde do corpo deve ser resolutamente evitado. Então, nós devemos buscar ter uma mente sã, né? Evitar aquilo que é nocivo. Nós estamos sempre batendo nessa tecla, né? Nós somos um povo que temos conhecimento dos tratamentos naturais, nós sabemos o que devemos fazer, na verdade, nós temos esse conhecimento, graças a Deus, e devemos pôr em prática, né, para que possamos ter uma mente sã e, consequentemente, o corpo também estará no seu pleno vigor. Então, a irmã White escreve para nós esses conselhos, né, essas advertências, esses ensinamentos muito preciosos, né, essas gemas preciosas que ficou para o nosso ensino. Então, nos diz que devemos praticar exercício físico, né, buscar ter uma boa alimentação, um sono regular. Isso tudo faz com que nós tenhamos o vigor físico,
e tenhamos uma mente sã, pois nós temos em nossas mãos, né, nós temos os remédios de Deus, os 7 remédios, né, que são alimentação balanceada, dormir bem nos horários adequados, atividade física, tomar água suficiente, ar puro, luz solar e confiança em Deus. Então, esses são os remédios de Deus para nós, para o ser humano. E é interessante que esses remédios que Deus deixou é de graça, né? Ele nos dá, né, gratuitamente, e às vezes nós negligenciamos, e por isso acontecem as enfermidades. Então, para termos uma mente sã, devemos nos cuidar por completo, pois um depende do outro, né? Então, as leis da natureza devem ser obedecidas para que possamos ter saúde. Continuando aqui, a leitura nos diz: o apóstolo Paulo, ele deixou escrito para nós o seguinte, diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, o que é que o apóstolo Paulo quis dizer com esse versículo bíblico? Esmurro o meu corpo. Porque nós, pela nossa natureza, nós não queremos nos cuidar, nós não queremos fazer exercício físico, nós não queremos comer alimentação saudável, nós não queremos nos cuidar, a gente negligencia, né, de nós mesmos. Então, nós devemos buscar sabedoria de Deus e nos esforçar, ter um esforço além, né, daquilo que o nosso corpo pede, daquilo que a nossa vontade, né, o nosso desejo quer, né. Pelo nosso desejo, a gente ficaria deitado, celular na mão, e é isso, comer de tudo, a qualquer momento, sem restrição, né, pelo nosso gosto, o gosto pervertido seria isso. Mas nós, como povo de Deus, nós sabemos que nós devemos esmurrar o nosso corpo, como o apóstolo Paulo diz, que isso quer dizer que nós devemos não fazer a nossa própria vontade, pois não podemos manter a consagração a Deus e, ao mesmo tempo, prejudicar a saúde pela deliberada condescendência com o hábito errado. Então, se nós pregamos a palavra, nós devemos dar um bom testemunho, como o apóstolo Paulo aconselha, porque senão de que valerá nós pregarmos o evangelho e não viver, não é mesmo? Então, nós devemos buscar a sabedoria de Deus para que não venhamos ser desqualificados. Devemos pregar a verdade e vivê-la. Não podemos manter a consagração, né? Então, se nós não fizermos por onde, nós não teremos uma ligação com Deus. E para isso nós devemos ser abnegados, né? A palavra diz. Então, nosso vigor físico, ele favorece o vigor mental e vice-versa. Um depende do outro. Quando qualquer órgão adoece, todo o corpo sente e afeta a mente da pessoa. Então, nós estarmos com uma mente sã depende de um corpo são, né? Um depende do outro, como já foi dito.
A abnegação é uma das condições não só de admissão ao serviço de Cristo, mas também de nele continuar. O próprio Cristo declarou, em linguagem inequívoca, as condições de discipulado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, para que nós possamos ser verdadeiros seguidores de Cristo e tenhamos saúde física e mental, nós devemos ser abnegados, né? Devemos ser abnegados. O que é a abnegação? É negar-se a si mesmo, os nossos gostos, as nossas vontades, né? E fazer a vontade do Pai, né? Buscar seguir o exemplo de Jesus, né? Ele é o nosso maior exemplo de abnegação. Então, ele não fez sua própria vontade, mesmo sendo Deus. Quando ele veio aqui à Terra, ele fez a vontade do Pai e deixou o exemplo para nós. Todavia, quantos se chamam cristãos e estão indispostos a exercer a abnegação, mesmo por amor de Cristo? Quantas vezes o amor de alguma condescendência perniciosa é mais forte do que o desejo de ter mente sã em corpo são? Preciosas horas de graça são gastas, recursos concedidos por Deus são esbanjados para agradar aos olhos ou satisfazer o apetite. O hábito mantém a milhares em cativeiro, ao terreno e sensual. Muitos são cativos voluntários, não desejam melhor sorte. Então, nós vimos muitos, né, doentes, porque seus recursos, quando estavam sãos, não observaram que deveriam ter abnegado de coisas prejudiciais, né? Mas muitas vezes as pessoas, quando estão bem, estão fisicamente com o seu vigor perfeito, muitos de nós comem demasiadamente, comem algo prejudicial, né? Não se alimentam corretamente, não buscam uma dieta saudável, não fazem exercício físico, e o tempo vai passando, depois vem as consequências, né? Nossa saúde espiritual depende da saúde física. Devemos examinar a nós mesmos e observar nossos maus hábitos e abandonar. Ser abnegado, esmurrar o próprio corpo, ou seja, fazer um sacrifício para manter o equilíbrio. A palavra-chave, irmãos, para nós cristãos, para nós reformistas, acima de tudo, que temos esse conhecimento, que as outras denominações, eles não têm esse conhecimento que nós temos, né? Essas gemas preciosas da verdade que ficou escrito para nós. Eles não têm, então a nossa responsabilidade é maior. Então, a palavra-chave para nós é o equilíbrio. Equilíbrio. Como eu já falei para vocês, eu trabalho com criança, né? Sou professora de educação infantil, então requer muito equilíbrio da nossa parte, trabalhar com crianças. Porque nós somos observados, né? Nosso exemplo, as crianças observam, né? E então nós devemos ter muito equilíbrio o tempo todo. E todas as manhãs, antes de eu sair para a escola, eu peço para Deus: Senhor, me dá equilíbrio, me dê saúde emocional, né? Para que eu possa fazer um bom trabalho, dar um bom exemplo, ser luz por onde eu passar.
E nós devemos buscar esse equilíbrio. Devemos pedir equilíbrio em todas as coisas em nossa vida, né? Todas as coisas. Se o mundo tivesse equilíbrio, não haveria tantas enfermidades, pobreza e dor. A abnegação, o que é abnegação? Como já falamos, renúncia, sacrifício voluntário dos próprios desejos. Então, ser abnegado não é fácil, mas é possível pela graça de Deus, né? É possível, porque o Senhor Jesus, ele já venceu por nós. E nós temos toda essa luz para podermos viver. Poder discriminar entre o certo e errado, tudo que diminui a força física, enfraquece a mente e torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Está lá em Parábola de Jesus, né? Que tudo aquilo que prejudica enfraquece a nossa mente e causa, então, um entorpecimento da mente, né? Por isso que existe muitas pessoas que não têm discernimento, é porque quebram as leis da saúde. Hábitos errados produzem conceito distorcido. Diz aqui que nós devemos ter também o controle emocional na nossa fala, né? Então, tem um exemplo aqui, irmão A, falas muito de ti mesmo, vês muitas coisas numa luz pervertida, suspeitas dos outros, tem grande desconfiança e inveja, e conjecturas o mal, julgas que todos estão resolvidos a arruinar-te. Muitas dessas provas se organizam em ti mesmo, entendes muitas coisas como se fossem arquitetadas premeditadamente para prejudicar-te, quando isso está longe da verdade real. Pelo teu procedimento errado, te impões a maior danos. És tu próprio o maior inimigo. Teus hábitos errados desequilibram a circulação do sangue e o desviam para o cérebro, e então vês tudo numa luz pervertida. És precipitado e nervoso e não tens cultivado o domínio próprio. Tua vontade e tuas maneiras te parecem certos, mas a não ser que vejas os defeitos de teu caráter e branquees as vestes no sangue do Cordeiro, por certo perderás a vida eterna. Amas a teoria da verdade, mas não permites que ela te santifique a vida. Não praticas no comportamento diário os princípios da verdade que professas. Então, irmãos, está aqui essa advertência para nós, né? O irmão White deixou escrito aqui esse exemplo de uma certa pessoa que tinha a mente muito afetada, né? De inveja, de ruim suspeita dos seus irmãos. Então, isso tudo é um desequilíbrio emocional, né? Por conta das enfermidades físicas, um afeta o outro. Hábitos físicos afetam o cérebro. O cérebro é a cidadela do ser, mas hábitos físicos afetam o cérebro e impedem a consecução daquilo que os estudantes desejam. Uma boa disciplina mental, a menos que os jovens sejam versados na ciência de como cuidar do corpo, assim como da mente, não serão estudantes bem-sucedidos. O estudo não é a causa principal do esgotamento das faculdades mentais. A causa principal é o regime impróprio, refeições irregulares, falta de exercício físico e desatenção às leis da saúde em outros sentidos. Quando fazemos tudo o que podemos para conservar a saúde, podemos então, com fé, rogar a Deus que abençoe nossos esforços. Então, queridos, está aqui a advertência para nós, né?
que nós temos que colocar em prática. De nós mesmos nós não conseguimos, mas o Espírito Santo ele está disposto a nos ajudar, a alinhar o nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Para que possamos ter equilíbrio físico, mental e espiritual. Mente sã e corpo são, essa expressão é tão significativa para nós. Já pensou a pessoa que tem o corpo e a mente saudáveis? O quanto ela pode fazer pela causa de Deus? Então, ela pode fazer muita coisa, né? Muito melhor. Um reformista nessas condições, consagrado e com boa mente, fará muito, muito pela causa. Não tenha dúvida, irmãos. Essa pessoa será muito útil, como muitos de nós aqui já somos, né? Pela graça de Deus, muitos de nós já somos agraciados pela sabedoria de Deus e devemos continuar ascendendo, né? Buscando discernimento espiritual para que possamos, pela graça de Deus, ter equilíbrio em todas as coisas e podermos ser muito mais úteis, né? Tanto sejamos abnegados, buscando sempre perguntar a Deus qual é a sua vontade para nós. Jamais permitirmos que Satanás nos envolva, nos escravize e nos torne presa fácil. Jamais. Pensemos sempre em ter discernimento espiritual. Então, nós temos toda a luz, né? Todo conhecimento. E está em nossas mãos, né? Buscar cada dia, nos esforçar para sermos cabeça e não cauda. Aqui o apóstolo Pedro nos diz a respeito do relacionamento mente e corpo. Ele compreendia a relação entre a mente e o corpo, o apóstolo Pedro, e ergueu a voz em advertência aos seus amados. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências carnais, que combatem contra a alma. Muitos consideram esse texto como advertência contra a licenciosidade tão somente. Tem, porém, sentido mais amplo. Proíbe toda satisfação prejudicial ao apetite ou à paixão. Então, não somente a paixão, né? Carnal, a licenciosidade, ao sexo, mas também ao apetite pervertido. Essa fica a advertência para nós. Proíbe toda satisfação prejudicial ao apetite e à paixão. Todo apetite pervertido torna-se uma concupiscência que combate contra a alma. O apetite foi-nos dado para um bom propósito, não para tornar-se ministro da morte mediante sua perversão, degenerando assim nas concupiscências que combatem contra a alma. Então, o mundo, ele não tem esse conhecimento de que o apetite, né, nosso alimento, tem uma consequência também sobre a nossa vida espiritual, né? As pessoas não acham isso, não têm essa consciência, acham que não tem nada a ver a alimentação com vida espiritual, nossa vida física com espiritual, mas tem sim, está escrito que uma está ligada à outra. E quando há o desequilíbrio do sistema nervoso, Deus nos considera culpados de roubo, pois sua obra é prejudicada. Então, quando nós prejudicamos o nosso físico,
nossa alma também é afetada, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Nós estamos sempre batendo nessa tecla, que é o assunto de hoje. Então, a mente afeta o corpo e afeta também a nossa área espiritual. Agora, falando também sobre a ociosidade, né? Sobre a ociosidade. Está escrito sobre essa parte, né, da ociosidade. Mau uso das faculdades físicas desequilibra o sistema nervoso. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser, pode ser usada, que a nossa vida pode ser usada para a glória de Deus. Então, abrevia, né, esse tempo. Que nós, se nós fôssemos saudáveis, nós seríamos muito mais úteis. Deus nos usaria para a salvação de outros. Mas como muitas vezes nós deixamos aquém, né? Então Deus não pode nos usar. E nós nos tornamos culpados. E se não mudarmos, né, poderemos perder até a nossa salvação. Mas enquanto há vida, né, nós podemos sim mudar nossas atitudes. E o que é assim, desconsiderando as leis naturais, encurtam a vida e se desqualificam para a obra. Então, nós nos tornamos culpados a partir do momento que negligenciamos. E sobre a ociosidade enfraquece o poder do cérebro. A razão porque os jovens têm tão pouca força cerebral e muscular é fazerem tão pouco na área do trabalho útil. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu, vendo isso, os removi dali. Então, nós sabemos, né, a história de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade abastada, rica, né, cheia de ostentação. E ali, o que aconteceu? Muitas abominações foram praticadas. E a ociosidade, né, fala sobre os jovens que não fazem nenhum tipo de trabalho físico, honroso. E muitas vezes nós queremos, né, ficar ociosos, mas a pena inspirada nos diz que nós devemos exercitar o nosso corpo com trabalho útil, ao ar livre. Umas poucas horas de trabalho manual cada dia serviria para renovar o vigor físico e acalmar e relaxar a mente. Olha, que interessante, né? Muitas vezes nós não queremos fazer nenhum tipo de trabalho físico. Vivemos nas grandes cidades, né? Muitas vezes em apartamento ali, sem ter contato com o campo, sem capinar um pedaço de chão, sem fazer nenhum esforço físico. Isso não é bom. Nós devemos buscar ter o equilíbrio. Fala também sobre a água, né? Deus deixou a água como uma bênção para nós, para a humanidade. Devemos tomar banho regularmente, que é muito bom para a respiração. Ela fica mais livre e fácil, né? E oxigena o sangue e a mente. Por esse meio, os músculos tornam-se mais flexíveis, a mente e o corpo se revigoram por igual, o intelecto clareia, cada uma das faculdades se torna viva. O repouso também é muito importante, né?
Nós sabemos que a gente tem que dormir bem para que nós possamos ser revigorados. Nosso físico, né, tem que relaxar, dormirmos, período de sono apropriado para que nós possamos, assim, repor as energias, né? Fala que os hábitos físicos errados prejudicam o cérebro e o organismo todo corre perigo. Há quem procure revigorar os nervos cansados tomando estimulantes, mas isso não removerá o mal. A menos que se faça uma decidida mudança, a menos que haja um inteligente reconhecimento da necessidade de proporcionar ao cérebro repouso em vez de estimulantes, o agente humano perderá o domínio próprio e desonrará a causa de Deus. Então, queridos, é muito sério, né, essas advertências para nós, muito sério, e que nós possamos, assim, nos posicionar quanto a isso. As advertências vêm para que nós possamos colocar em prática, pedir o auxílio do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos nos organizar, né? Se nós ainda não estamos cumprindo todos esses requisitos para que tenhamos saúde, né? Que nós possamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, nos organizar, né? Eu mesma preciso fazer atividade física, né? Eu preciso fazer isso toda vez que eu consulto, né? Com a minha médica, ela sempre fala sobre essa questão, justamente depois dos 40, né? Questão da menopausa, nós devemos nos cuidar, nós mulheres, mais ainda. E essa é uma questão séria entre nós, é a atividade física. Nós devemos fazer, né? Regularmente algum tipo de atividade física, ainda que você não vá à academia, né? Que é o meu caso, que eu não me vejo indo à academia, mas eu tenho que praticar algum tipo de exercício físico, mesmo em minha casa, ou fazer uma caminhada, né? Respirar ar puro, ir a algum local para isso ser feito. Porque se nós tivermos saúde, irmãos, física, mental, então nós teremos vigor espiritual, né? Porque uma pessoa enferma, ela não tem entusiasmo, né? Para ler, para buscar, para aprender, né? De uma forma, né, mais ampla. Ela não tem assim aquele prazer de trabalhar para Deus. E isso não é o que Deus quer para nós. Está diante de nós toda a bênção. A bênção está diante de nós. Nós devemos agora ter todo esse equilíbrio, né? Buscar caminhos para ter força física, mental e espiritual para a honra e a glória de Deus, né? Trabalharmos para isso. Em Cristo obterão forças e esperança, e não ficarão perturbados por desassossegados anseios de algo que distrai a mente e satisfaz o coração. Encontram a pérola de grande preço, e a mente repousa tranquila. Seus prazeres são de espécie pura, elevada, celestial. Não têm pensamentos angustiosos e remorsos. Esses prazeres não enfraquecem o corpo, nem penetram a mente, mas proporcionam saúde e vigor a ambos. Então, queridos, nós temos aqui a palavra diante de nós. E a advertência aqui para os
os jovens, né, principalmente, nossos jovens, nossos adolescentes, às vezes eles não sentem prazer, né, em trabalhar para Deus, não sentem prazer até mesmo de estar na comunhão da igreja, de participar, né? Muitos estão ansiosos por algo a mais. Isso aí é porque estão doentes, física, emocionalmente, e afeta a espiritualidade, né? Afeta a espiritualidade quando nós não temos a mente sã. Então, devemos buscar em fervorosa oração, sabedoria, para criar nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então, você que ainda tem filhos pequenos, a nossa meditação, né, está cheia de advertência, né, esse ano. Graças a Deus nós temos todo conhecimento e devemos exercitar, pedir para que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos manter a nossa mente e o nosso corpo são para a glória de Deus. Então, para finalizar, nos diz que os habitantes do céu são perfeitos, porque a vontade de Deus é sua alegria e supremo deleite. Então, queridos, quando nós temos alegria em fazer a vontade de Deus, nós somos satisfeitos, né? Nós nos deleitamos na suprema vontade do Senhor. Então, os jovens, os adultos, as crianças, todos, quando eles estão com saúde física, mental e espiritual, nosso deleite é fazer a vontade de Deus. Nosso deleite é nos aperfeiçoar no seu querer. E juntos nós seremos fortes cada vez mais para buscar outros que não têm esse conhecimento. Nós temos essas gemas preciosas. Temos que colocar em prática pela graça de Deus para que possamos com toda a força e vigor buscar outros para a salvação. Então, que os pais, né, possam ter muita sabedoria para inculcar nas mentes de seus filhos a verdade. E que o Espírito Santo nos influencie a buscar sempre o caminho reto, direito, e que possamos, irmãos, adquirir todos os frutos do Espírito, principalmente o domínio próprio. Que Deus nos abençoe, que sua graça seja constante em nossa vida e que possamos cada dia fazer a vontade de Deus, que Ele está disposto a nos ajudar em todas as coisas, que o Espírito Santo de Deus nos imbua com esse pensamento de que tudo que nós façamos seja para a honra e glória de nosso amado Salvador Jesus. Amém. Deus os abençoe. Amém.